Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, nós temos uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, onde Deus nos revela a verdade para a gente poder fazer o que é certo e alcançar a salvação, uma vida abençoada, uma vida plena aqui na terra. Deus nos revela através da sua palavra qual é o caminho que a gente deve seguir, para sermos abençoados. E eu queria trazer uma palavra aqui que está em 1 Samuel, capítulo 1. Vou falar aqui sobre Ana. Então eu gostaria que você acompanhasse essa leitura para você buscar uma solução para os seus problemas, para as dificuldades que você está passando, pela situação que você está vivendo, que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que ela vai trazer solução para a sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade todo ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Jofani e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Demorando-se ela no orar perante ao Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu:
Não sou mulher, não, meu Senhor, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi e nem vinho e nem bebida forte. Porém, venho derramar a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Diga graças a Deus. Amém? Bom, observamos aqui na leitura que a Bíblia, ela revela para a gente que de ano em ano, Eucana subia com Ana, a sua esposa, para sacrificar ao Senhor no templo do Senhor. Só que a sua rival Penina, todas as vezes que eles iam para o templo, sacrificar ao Senhor, orar ao Senhor, Penina irritava a Ana, irritava ela. E quando Ana chegava até o templo, ela estava irritada e com isso ela deixava de comer, deixava de orar e ficava chorando. Então observamos que durante anos, Ana sofria por causa das investidas de Penina. E a Bíblia diz que todas as vezes que Ana subia ao templo, quando Eucana ia para o templo, aí Penina irritava Ana. Um dos pontos mais interessantes que eu estou tirando dessa mensagem é o seguinte: você vê que o diabo, a Bíblia não diz que o diabo atentava a Ana através de Penina no dia a dia, mas diz que ele perturbava a Ana quando ela ia para o templo do Senhor. Um ponto interessante, eu tenho observado nos nossos dias, é que muitas pessoas, quando elas se firmam na presença de Deus, ou começam a se firmar na presença de Deus, ou põem um propósito de servir a Deus, acontece várias coisas na vida dela. Por quê? Porque Satanás não é burro. Satanás sabe que se a pessoa chegar na presença de Deus, se derramar na presença de Deus, for sincero com Deus, a vida dela é transformada. Então ele arruma alguns artifícios para poder tirar a pessoa do foco que ela colocou no coração dela, que é de servir a Deus. Então quando a pessoa está caminhando ou está indo para a igreja, sempre acontece alguma coisa. É problema dentro de casa, é problema com o vizinho, é problema financeiro, acontece um monte de coisa para tirar ela do foco que ela estava, que era chegar na casa do Senhor. É interessante, meu amigo, minha amiga, que a Bíblia nos revela que de ano em ano, quando Eucana subia à casa do Senhor, ao templo, para orar e sacrificar, Penina se levantava contra Ana. Por quê? Porque Penina trazia para Ana um desconforto, trazia para Ana uma tristeza. Satanás sabia disso. Satanás sabia muito bem que se Ana chegasse ao templo com o coração aberto, disposta a mudar a vida dela e se entregasse ao Senhor, aquela situação seria resolvida. Seria resolvida. Aí o diabo usava Penina, Satanás usava Penina para irritar Ana, para que quando ela chegasse ao templo do Senhor, ela não desse ouvido à palavra, não tivesse disposta para orar, não se entregasse a Deus. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Você está entendendo? Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Todas as vezes que você, propõe no seu coração de servir a Deus, de se entregar a Deus, de fazer um voto com Deus, acontece tudo. Tudo de errado. Aí você diz, toda vez que eu vou tentar acertar minha vida, acontece tudo de errado. Mas isso aí por detrás tem um espírito maligno, maldito, que não quer que você chegue à casa do Senhor, não quer que você levante um propósito com Deus, um voto com Deus para mudar a sua vida. Ele quer que você fique sofrendo. Você vê que durante anos e anos, a Bíblia diz que Ana era irritada por Penina. Anos e anos. Então todas as vezes que ela chegava perante ao altar de Deus, perante a casa do Senhor, ela não tinha força,
ela era abatida pelaquela palavra que Penina lançava, e com isso ela desanimava, não orava, e aí deixava de comer. Olha só, as pessoas, elas se entregam ao fracasso. Ela se entrega, ela deixava de comer, né? E deixava de buscar a Deus. E por isso a vida dela nunca transformava, nunca tinha uma mudança, nunca tinha uma transformação. Você vê como o mal ele age, né? Ele sabe que se a pessoa chegar à luz, se ela chegar perto da luz, ele tem que sair. Ele tem que sair. Então, um ponto interessante que eu vi nessa mensagem é esse. Que você observa que a Bíblia fala aqui que todo ano Eucana subia. E todo ano Penina irritava a Ana. E a Ana começava a chorar, deixava de comer e ficava ali confinada, abatida. Isso não comove a Deus. Choro, tristeza não comove a Deus. O que comove a Deus, o que faz a mão de Deus mover sobre uma pessoa, é a atitude que ela toma. É a atitude que ela toma perante a palavra. Aquela coisa de dizer, não, eu vou mudar, eu vou mudar, custe o que custar, mas eu vou encarar e vou sair dessa situação, vou servir o meu Deus, vou entregar minha vida ao Senhor para que isso venha a ser transformado. Então, um dos pontos que eu tirei dessa mensagem é isso. Todas as vezes, falando no dia de hoje, que a pessoa propõe servir a Deus, entregar a vida ao Senhor, acontece um monte de coisa. Eu estou falando isso porque eu atendo várias pessoas e o maior argumento das pessoas de não caminhar na igreja é isso. Ah, bispo, poxa, todas as vezes que eu vou para a igreja, poxa, meu marido se levanta contra mim, minha esposa se levanta, meu pai se levanta, minha mãe se levanta, o vizinho se levanta, todo mundo. É um monte de problema. Então eu prefiro ficar onde eu estou. Isso aí é um engodo do espírito maligno, de um encosto do inferno que veio para matar, roubar e destruir, que sabe que se a pessoa tomar uma decisão de abrir o coração dela para o Senhor Jesus e encarar as lutas, né, e partir para o caminho da fé, a vida dela vai ser transformada. E ele não quer isso. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer que a pessoa fique sofrendo. A força do espírito maligno é ver a pessoa sofrendo. Quanto mais ela sofre, mais ele fica forte. Ele não quer que a pessoa tome uma decisão. Mas observamos aqui que uma certa noite Ana acabou de jantar e caminhou para o templo. E lá se derramou aos pés do Senhor. Orou. Mas Ana não orou alto. Ana não orou falando. Por quê? Porque a mulher naquela época não poderia chegar ao templo a não ser se fosse permitido. Então Ana chegou quietinha ali, começou a orar. E o profeta, o Eli, né, o sacerdote, estava ali olhando. E quando viu que Ana não falava nada, mas só movia os lábios, ele então diz para ela: mulher, tira essa bebida da sua boca. Tira isso da sua boca. Quer dizer, o profeta que ali estava, que também não estava bem com Deus naquela época, né? Ele estava fazendo tudo de errado, julgou aquela mulher, julgou Ana. Outro ponto que eu tirei aqui, o julgamento. Minha irmã e meu irmão que está ouvindo essa mensagem, preste bem atenção. Preste bem atenção. Você não tem que se abater por causa de palavra de ninguém. De ninguém, seja quem for. Você tem que seguir o caminho da fé. Porque a única forma da sua vida ser transformada é através da fé. Então, o espírito maligno, o encosto, ele usa a boca de um monte de gente que permite ser usada. Você vê que ali, aquele homem poderia ter dito para ela assim: mulher, o que você está passando? Você está chorando? Você está sofrendo? Você quer ajuda? Não. Ele já julga aquela mulher. Já julga. Muitas vezes somos julgados, perseguidos, caluniados. Né? Se a gente se entregar a essas coisas, essas falácias, as coisas que acontecem de ruim ao nosso lado, vamos ser sempre escravos desse espírito maligno que veio para matar, roubar e destruir. Não podemos dar ouvido a isso. Não podemos dar ouvido às palavras negativas, a palavra de derrota, é assim mesmo, não vai dar, você não vai conseguir. Amarre esse diabo e segue em frente.
Aquele sacerdote chega para aquela mulher e diz: tira a bebida da sua boca. Ela disse: não, não me vê como uma mulher de Belial, né? Uma serva de Belial. Não me vê como uma qualquer. Eu não sou isso não. Eu estou aqui porque eu estou amargurado de alma. Eu estou revoltada com a situação que está acontecendo na minha vida. Eu estou revoltada da minha vida ser do jeito que é, de ser perseguido, de não ter filho. Poxa, ser humilhado por todo mundo. Tem que dar um basta nisso. Isso tem que acabar. Então ela, quando fala isso para o profeta, ou para o sacerdote que ali estava, ele se redimiu. Ele disse: mulher, então vá e seja segundo o que você pediu ao Deus de Israel e que ele te responda. Ela recebe uma palavra então de mudança, de transformação. Ela recebe uma palavra que vem transformar a vida dela. Ele disse: pode ir e que o Deus de Israel te faça segundo o que você está pedindo. Se Ana tivesse dado ouvido aquelas outras palavras de Penina, né, do sacerdote ali naquele momento, ela não teria encontrado não teria tido esse encontro com Deus e a vida dela não seria transformada. Ela não teria Samuel. Você vê que todas as vezes que ela tentou buscar a Deus, o espírito maligno, o encosto do inferno chegou em cima para parar ela. Assim acontece com muitos. Talvez esteja acontecendo com você. Todas as vezes que você levanta um propósito, vem alguém para dizer: oh, não é bem assim, não faz isso, não faz aquilo, deixa isso para lá, olha, pensa direitinho, Deus está no controle, Deus vai mudar, Deus isso e aquilo, mas não acontece o quê? Nada. Porque a atitude de fé cabe à pessoa tomar. Eu não posso dizer para você: ah, se eu fosse você eu faria isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque cada um carrega a sua cruz. Entende, sim ou não? Cada um carrega a sua cruz. Agora, eu posso orientar você dentro da palavra. Ó. Aqui, ó, Ana, ela não desistiu. Ana chegou lá e fez um voto com Deus. E esse voto que ela faz com Deus foi um voto sincero. Ela teve a resposta. Então, Ana caminhou para o altar. O altar é o local onde nós encontramos a solução para os nossos problemas. É o altar. Quando ela chega no altar, quando ela chega no templo, ali busca o Senhor, houve ali uma ação poderosa de Deus sobre a vida dela. Quando Ana sai dali, a Bíblia diz que Ana saiu dali e o semblante dela mudou, porque ela voltou a comer, voltou a beber, voltou a ser feliz. Você quer ser feliz? Entregue seu caminho ao Senhor. Entrega, mas entrega de fato. Não fica olhando para os problemas não, porque isso não resolve a sua vida. Talvez você já carregue esse problema há anos e anos. Ó, e está dentro da igreja, é levita, é pastor, é obreiro, é diácono, é missionário, mas carrega um fardo, carrega uma penina, carrega uma palavra de maldição. E todas as vezes que você se propõe de fato servir a Deus, Satanás vai lá e toca nessa ferida. Você vê, meu amigo, minha amiga, que o espírito maligno sabia onde tocar em Ana. Sabia onde tocar em Ana. Então ele usava Penina e usou a boca daquele outro homem lá, né, do de Eli, para tocar na ferida dela. Tocar na ferida. Porque ele tocando na ferida, ela ficaria triste, abatida e se entregaria à derrota. Olha só como é que isso é forte. Talvez você tenha uma penina que você precisa de tirar. Disse o Senhor Jesus: diga ao fraco que eu sou forte. Então vai aonde você é fraco. Vai aonde você sabe que você é fraco. Seja humilde para dizer: eu sou fraco nisso aqui. E busca o Senhor para se fortalecer, para que você venha vencer esse problema. Porque mais cedo ou mais tarde, se você não mudar isso, se você não lutar para mudar isso, mais cedo ou mais tarde, esse problema vai tirar você da presença de Deus. Desculpe, né, de eu ser direto, mas eu quero ajudar você. Não adianta. Se você não resolve o problema, se você não busca resolver o problema, mais cedo ou mais tarde esse problema vai trazer, né, a dificuldade, vai trazer a derrota, vai trazer a dor, o sofrimento. Tem que resolver o problema. E Ana precisava de resolver um problema. Na verdade, Ana, ela tinha mágoa de Penina, ela tinha ódio de Penina, ela era revoltada, ela já não aguentava mais. Essa é a grande verdade. Ela já não aguentava mais. A Bíblia diz que toda vez que ela subia ao templo, Penina ia lá e tocava na ferida. E quando tocava na ferida, Ana
chorava, ia para o canto chorar, deixava de comer, deixava de beber, ficava ali sofrendo, como se isso fosse mudar a vida dela, como se ela quisesse chamar a atenção de todo mundo. Tem gente que faz isso, né? Se põe no pobre coitado para chamar a atenção de todo mundo e todo mundo ia lá, coitadinha, tá sofrendo, a irmã, isso, aquilo. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda é a atitude no altar. Entregar a vida ao Senhor, mudar, chega, dá um basta nisso, não aguento mais sofrer desse jeito. Se esse Deus é Deus, então eu quero ver. Esse é o propósito da fé. Não é dizer que Deus não é Deus, é desafiar a fé, mostrar que você está ali. Ela disse assim, ó, se o Senhor tiver mercê de mim, então que ele venha me abençoar. E Deus abençoou Ana, e Ana teve Samuel. Olha, é fantástico essa palavra, tem tudo a ver, né, com o que nós vivemos no dia a dia. Perseguição, calúnia, defamação, tudo que a gente vive, aqui está explícito para nós. E como sair dessa situação? Como nós saímos disso? Quando nós vamos para o altar. Então você que está aí sofrendo, né, perseguido, caluniado, poxa, e você não vê a sua vida andar, a sua vida só anda atribulada, tem um problema. Tem um problema. E você pode mudar essa situação, você pode resolver esse problema. O Senhor Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se há um problema, por detrás desse problema tem um espírito maligno, maldito, que fica ali minando a sua vida para que você não chegue em outro patamar, né? Você não venha crescer, você não venha ser feliz. Tem um espírito maligno. E isso aí é incontestável. Não tem jeito de dizer, não é bem assim. É assim mesmo. Por quê? Se a pessoa diz que não é um espírito maligno, então ela está dizendo que Deus é injusto. E Deus não é injusto, Deus é perfeito, e ele deixou bem claro na palavra dele que ele levou sobre ele todas as nossas maldições. Então o Senhor Jesus não põe maldição, não põe síndrome do pânico, ele não põe doença, ele não põe miséria, ele não põe problema no casamento, ele não põe problema de saúde. Sim ou não? O Senhor Jesus, ele é perfeito. Ele não faz isso com as pessoas. Ele veio para tirar. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Então, se você não está tendo uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de harmonia, é porque há um problema. E esse problema está fazendo você, em vez de andar para frente, andar para trás, ou se não, ficar parado ali. Anos e anos a mesma coisa. Entende, sim ou não? Você está entendendo? Está entendendo o que o bispo está falando? Talvez você não consiga andar, porque há um problema que te para, que não deixa você seguir em frente. Todas as vezes que você tenta, aí vem um problema, vem outro e te perturba. Mas outro ponto interessante que eu vi nessa mensagem, que me chamou muita atenção. A Bíblia diz que Penina perturbava Ana todas as vezes que ela subia para o templo, né? Todas as vezes. Aí eu analisei uma coisa. Por que Penina fazia isso? Porque havia uma permissão de Ana. Ana tinha um problema e Penina descobriu. Ana tinha uma fraqueza, Penina descobriu. Qual era a fraqueza de Ana? Mas quando Ana trabalhou essa fraqueza, quando ela tirou de dentro dela esse mal, ela venceu. Ela cresceu na vida. Ela teve a resposta de Deus. O que eu quero dizer? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, muitas não, sem errar aqui, todas as vezes que eu atendi uma pessoa que estava com problema, no final, chegamos à conclusão que o problema era ela. Porque olha só, a Bíblia diz assim, aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Amém? Você crê dessa forma. Então, se o diabo está tocando, é porque aquela pessoa não está fazendo totalmente a vontade de Deus. Entende? Sim ou não? A fé é inteligente. Eu tenho que ser inteligente na fé. Então vamos lá. Ana, por não ter Deus de fato na vida dela, só ter o conhecimento através de Elcana, o seu marido, Penina, através do espírito maligno, conseguia tocar nela. Então o problema estava em Ana, não estava em Penina. Não estava em Elcana, não estava um sacerdote, não estava o que estava ao redor dela, estava dentro dela. Precisava Ana entender que ela precisava de mudar.
Precisa as pessoas entender que quem precisa de mudar são elas. Sou eu que preciso de mudar. É você que precisa de mudar. Tirar de dentro de você essa fraqueza. E como faz isso, bispo? Entregando de fato a sua vida ao Senhor. Eu estava contando numa pregação que a gente passa por provações, passamos por luta, é bíblico, né? Até as pessoas usam muito isso na hora das lutas. Dizem, mas nós não passamos por provação. Passar é uma coisa, permanecer é outra. Tá certo? E a Bíblia não diz que nós iríamos passar e ter danos, ter desfalque, né? Ser derrotado. Não. Ele diz que nós passaríamos e seríamos mais do que vencedores em tudo. Está escrito, eu vivo a Bíblia, eu vivo a Bíblia. Por isso, eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia para mim viver a palavra de Deus. E o que eu estou pregando aqui não é o que eu acho, o que eu penso, é o que está escrito. Você pode aqui em 1 Samuel, capítulo 1, e ler, você vai ver. Então, eu analisei que o problema, aí eu estava contando para as pessoas, né? Eu falei, olha, todas as vezes que vem uns problemas em cima da minha vida, porque vem, né? Às vezes vem perseguições, calúnia, né? Ainda mais eu sendo um líder de igreja, né? A gente é perseguido, né? Caluniado, às vezes defamado pelas pessoas. E eu virava, botava meu joelho no chão e dizia assim, Deus, aonde eu estou falhando? Dá a impressão que eu estou buscando, né? Poxa, você está toda hora se culpando, toda hora você acha que você é culpado. Não se trata disso. Não se trata disso. Mas eu entendo, Bispo Renato, entendo que se há um problema, há uma falha. Porque Deus não é injusto. Deus não vai deixar eu ficar quebrando a minha cara fazendo a vontade dele. Não. Fez, é abençoado. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Então, quando começa a vir problema, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Deus é perfeito, então está em mim. Meu Deus me mostra. Aí, às vezes, umas coisinhas bobas, né? Às vezes você deixou de orar ali, deixou de buscar aqui, deixou de jejuar ali, deixou de buscar, deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito. E aí vem o problema. Só que Deus permite que isso aconteça para a gente voltar para a fé. Entende? Então, quando a gente entende isso, quando nós entendemos isso, aí sim o nosso coração está aberto para que o Espírito Santo entre e mova um milagre. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, não existe essa coisa de, Deus está me botando na prova, Deus está me provando. Não existe isso. Não existe. Nenhum pai, nenhuma mãe pegaria um filho e botaria com fome ou com enfermidade ou faria algo para prejudicar ele, simplesmente para provar ele. Provar em quê? Para que Deus nos provaria? Deus já não conhece. Agora, Deus, ele diz o seguinte, que se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós pedirmos, nós vamos receber. Se nós batermos, a porta será aberta. Então, se eu sei que Deus é perfeito, então se há algo de errado, está em mim. Então eu vou buscar em Deus, né, a direção da onde eu estou errando para eu fazer o que é certo. Eu lembro que meu pai e minha mãe, né, e nós, né, somos pais, fazemos isso para os nossos filhos. Olha, se você fizer isso aí vai te prejudicar, isso vai acontecer, isso. Aí o filho faz e a gente fala, tá vendo? Olha aí, ó. É assim, é Deus com a gente. Aí ele fala, ó, não faz. Como Deus agora está falando para você assim, ó, acerte seu caminho. Ana, ela tinha mágoa, tinha ressentimento. Ana tinha amargura, tristeza no coração dela. Como que ela iria ter um encontro com Deus? Como que ela iria ter um encontro com Deus? Se dentro dela tinha ódio, amargura, tristeza, rancor, mágoa. Como? Se a Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, que esses verão a Deus. Então, Ana, quando foi até o Senhor, ela não amaldiçoou Penina, ela não amaldiçoou o profeta, ela não amaldiçoou o Cana, seu marido, não. Ela reconheceu que ela precisava. Ela disse, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Se eu tiver mercê, né, se eu tiver ainda crédito com o Senhor, então me ajude, me abençoe e eu darei o meu filho, ao voto, para o Senhor. Então Ana fez algo para glorificar o nome de Deus, não para se exaltar. E quando Ana tem um filho, a Bíblia não diz que Ana humilhou Penina. E Ana não teve só Samuel, teve outros filhos. E a Bíblia não diz que Ana foi lá e, tá vendo aí, ó? Aí, ó, Deus é comigo, não é contigo. Não fez nada disso. Ela só viveu a vida dela. Viva a sua vida, esqueça os outros, pare de olhar para os outros,
limpe o seu coração, limpe a sua mente, entregue o seu caminho ao Senhor e confia, porque Ele é fiel para mudar e para atender o nosso clamor. Diga graças a Deus. Amém? Olha, palavra poderosa de Deus. Palavra poderosa. Vou estar terminando aqui essa palavra, mas quero ressaltar alguns pontos aqui para você guardar no seu coração. Primeiro, Ana buscou o Senhor. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, aí eu posso usar essa expressão, tem que fazer, é buscar a Deus de todo o coração. Ana rasgou. A Bíblia diz que ela rasgou a sua alma no altar de Deus. Entregou tudo ali. Isso é muito importante para que você tenha um encontro com Deus. Segundo, deixar de ficar olhando para os outros. Porque quanto mais a gente olha para aqueles que nos perseguem, ou caluniam, ou fazem alguma coisa de errado, mais nós sentimos mágoa. E a mágoa é um câncer. É um câncer. Tanto na vida física quanto na vida espiritual. Destrói tudo. Então, entrega. Ora pelos seus inimigos. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina? Ora pelos aqueles que te perseguem, pelos seus inimigos. Entrega ele na mão do Senhor. Faça isso, que é muito bom. Então, outro ponto interessante. O último ponto, é você confiar. Quando Ana recebeu a palavra do sacerdote, disse, vá e que o Senhor faça, ela levantou imediatamente e foi com ela para beber e viveu a vida dela feliz. Confiança. Temos que confiar na palavra que nós recebemos. Você está recebendo uma palavra de fé, uma palavra poderosa, que é de Deus. Não é do homem, não é uma palavra que eu acho que deve ser assim, de um filósofo, de um poeta. Não, é uma palavra do Espírito Santo para mudar a sua vida. Então, quando Ana recebeu essa palavra, ela teve confiança que aquela palavra iria acontecer na vida dela. Então, escute bem que eu vou abençoar você. Que você seja abençoada. Que esse mal venha sair da sua vida. Que tudo que tiver de mal contra você venha cair por terra. E que você seja feliz. E que o Senhor te abençoe abundantemente em tudo que você fizer. A palavra foi lançada. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus e estou aqui para abençoar a sua vida. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.